Olá, querido e amado irmão, querida amada irmã, que a graça de Deus esteja sempre com vocês, com suas famílias. Hoje, mais um dia, nós juntos aqui, partilhando da palavra de Deus, para que assim nós possamos nos fortalecer na graça do Espírito, para passarmos por esse tempo e também nos fortalecer na caminhada com Deus, através da palavra. E hoje, do Evangelho de São João, do capítulo 16, dos versículos 12 ao 15. Jesus continua o seu discurso, como nós estávamos vendo ontem. Ele continua dando as suas instruções e fazendo as promessas, dando as instruções para os apóstolos. E hoje nós vamos ver algo muito interessante, que Jesus vai dizer o seguinte, lá no capítulo 12, no versículo 12. Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. É interessante, queridos e amados irmãos, que quando nós pensamos em revelação, esse Deus que nos revela, ele começa a se revelar desde o Gênesis, através da criação, através da história do seu povo, através dos salmos, enfim, pelos profetas. A revelação, ela vai se dando paulatinamente, é um caminho. Depois nós passamos para o Novo Testamento, em que acontece a encarnação do Verbo, que é Jesus, a plena revelação de Deus. Então, aos poucos, nós vamos compreendendo a vontade de Deus na história, na nossa vida. E não é diferente com os apóstolos. Ali eles não estavam entendendo nada. Jesus estava fazendo um discurso de despedida. Ele, que na cabeça deles já havia algo intrínseco dizendo que é o Messias, que ele veio para libertar, com a afirmação de Pedro e tudo mais. Então, por que Jesus se despede? Então, tudo isso gerou neles uma inquietação, e nós vamos ver amanhã, um pouco mais forte essa questão da inquietação dos apóstolos. E Jesus vai dizer, haveria muita coisa ainda a dizer-vos, mas ainda não estão preparados. Mas ele diz o seguinte, no versículo 13. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Então, é necessário eles receberem o Espírito, para que eles possam entender de fato tudo o que eles vivenciaram com Jesus. Fazer as ligações entre o Antigo e o Novo Testamento, aquilo que Jesus veio cumprir na justiça e na lei, tudo aquilo que Jesus veio fazer, anunciar, testemunhar. Então, eles vão entender de fato toda a mensagem de Cristo através da graça do Espírito. Então, por isso é necessário, e por isso Jesus coloca às vezes de modo tão forte, é necessário que eu me vá. É necessário que eu volte para o Pai. Eu tenho que voltar para que vocês possam entender tudo aquilo que eu estou vos falando. Então, se nós temos a graça da igreja hoje como depósito de fé, ou seja, ela que contém a verdade de fé, que nos passa toda essa tradição, que nos passa pelo magistério, toda a sabedoria de Deus durante a história, é porque o Espírito Santo foi dado e foi revelado aos apóstolos e foi passado a todos nós até hoje. Por isso nós vivenciamos na graça do Espírito a própria presença do Cristo Jesus. Então, queridos e amados irmãos, é uma coisa grandiosa, é algo grandioso que acontece. Pentecostes, depois nós vamos ver mais a fundo, mas é algo muito grandioso que nós temos que entender para vivenciar essa graça dada por Deus a cada um de nós. A vivência no Espírito é tão forte, é tão grandiosa, essa graça é tão
iluminada por Deus, que por meio do Espírito nós vivenciamos a própria presença de Cristo Jesus. Por isso, queridos e amados irmãos, que nós nos unamos nessa caminhada rumo a essa verdade plena, que nós, por meio do Espírito, possamos de fato fazer uma verdadeira experiência com Cristo, nos fortalecendo nesse tempo de angústia e também nos trazendo o discernimento da vontade de Deus. Por isso, que a graça de Deus permaneça com cada um de vocês, que Maria Santíssima possa interceder pela sua vida, pela sua família. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.